Oi pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam em paz. Vamos hoje fazer uma reflexão sobre o capítulo número 6 do livro Rumo Certo, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos então iniciar essa belíssima leitura. E Emmanuel começa da seguinte forma: entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz, não procures a paz à distância, uma vez que ela reside em ti mesmo. Muitas vezes almejamos um encontro com a paz, com a tranquilidade, com a calma em aspectos exteriores. Delegamos então esse encontro com a paz a outras pessoas. Se determinado indivíduo tiver um comportamento relacionado ao que eu espero, dentro das minhas expectativas, acredito que vou encontrar a paz. Ou então, estabelecemos algumas metas e desejos e acreditamos que, ao chegar ao ápice de uma determinada situação que almejamos, a conquista de algo, estaremos assim encontrando a tão almejada paz. Certamente são aspectos que realmente podem nos provocar incentivos. Ter desejos, metas é algo muito benéfico. Entretanto, a paz não deve depender destes aspectos exteriores. Nós precisamos ter o domínio das nossas emoções, ir aos poucos, paulatinamente desenvolvendo esse estado íntimo de paz que independe de quaisquer ocorrências do mundo externo. Porque nós não temos um controle, uma certeza em relação a tudo o que acontece. Nós temos diversas situações que se apresentam na nossa existência que fogem à nossa possibilidade de ação. Portanto, nós não devemos delegar a nossa paz a ocorrências externas, porque aí estaremos tendo um sério problema de não ter o controle efetivo acerca das nossas emoções. Precisamos dessa forma entender que a paz é um estado íntimo que vai sendo construído através das nossas vivências, através dos conhecimentos adquiridos que vão sendo incorporados pouco a pouco no nosso cotidiano, e assim nós vamos transformando a nossa experiência diária em algo melhor, para que possamos sentir esse estado íntimo de paz e também apresentar este sentimento aos outros. E Emmanuel nos diz: a paz, no entanto, baseia-se na lei da troca, que mantém o equilíbrio do universo através do binômio dar e receber. Semeia a paz a fim de que a recolhas. Estamos aqui então com a lei de ação e reação. A paz precisa ser uma construção diária e precisa ser uma forma de testemunho sincero acerca do nosso engajamento nos preceitos do Cristo, nos bons exemplos, nas boas condutas, na prática do amor, da caridade, no entendimento das nossas deficiências íntimas e também do nosso próximo. A paz ela vai sendo exercitada através de todas essas práticas de caridade, de compreensão mútua. Nós vamos assim estabelecendo relações onde a paz reina, e dessa forma vamos também impregnando os outros corações com esse exemplo importante. Portanto, se ofereço paz, receberei paz. Lei de ação e reação. Precisamos então gerar formas de atitudes que contemplem essa necessidade da pacificação interna e, consequentemente, de gerar a paz em todos os ambientes nos quais transitamos. No nosso cotidiano, no nosso grupo de trabalho, no núcleo familiar, nos relacionamentos afetivos, nos grupos de estudo. Temos diversos grupos sociais nos quais estamos inseridos e precisamos desenvolver a paz em todos estes redutos onde nos encontramos em distintos momentos do nosso dia. Assim, nós vamos desenvolvendo paulatinamente, através desse exercício diário, em todos os locais onde nos encontramos,
a paz interna e também oferecemos este exemplo de paz ao outro. E assim, também as pessoas sentindo-se compreendidas, amadas, ajudadas, também se sentem impelidas ao sentimento de paz, que passa então a reinar de uma maneira bastante harmônica nas comunidades. E Emmanuel continua dizendo: quando te não seja possível providenciar a segurança do ambiente fustigado de inquietação, mentaliza a paz por intermédio da palavra e do pensamento. Aí nós temos o impositivo das circunstâncias. Muitas vezes nós nos encontramos em determinados grupos sociais em que não existe uma harmonia, não se percebe muito esse sentimento de paz nas vivências que ali se processam. E muitas vezes esses aspectos fogem do nosso controle porque já se assinalam nas vivências, nos exemplos de outros irmãos. Temos somente a possibilidade de mudança do nosso mundo interno. Temos de nos concentrar em nós neste aspecto de mudança. Então, muitas vezes estamos inseridos em contextos um pouco difíceis de convivência, de entendimento, de divergências que muitas vezes se estabelecem, mas mesmo assim há necessidade da paz, e é aí que o exercício se torna mais necessário. Então, nós temos que mentalizar a paz por intermédio da palavra e do pensamento, ou seja, através da exposição de palavras benéficas, de paz, de compreensão, de atitudes que possam incentivar ao bem entre todos e também da mentalização positiva, da prece, que sempre é um recurso tão importante que precisa ser utilizado por todos nós, de realmente estabelecer um diálogo sincero com Deus, pedir a iluminação divina na resolução das questões que se apresentam no nosso cotidiano, que possamos assim entrar em sintonia com um pensamento benéfico e que possa nos direcionar dentro das nossas escolhas da vida, dentro dos nossos processos de autoaprimoramento. Precisamos então estabelecer esta mentalização através da prece sincera e fervorosa, feita com o coração, em um diálogo estabelecido com o maior, que vai certamente nos guiar dentro das nossas necessidades do momento. E Emmanuel dá continuidade nos dizendo: ante os enfermos, cala os assuntos suscetíveis de criar agitação e oferece-lhes a tranquilidade, relacionando temas capazes de garanti-la. Entretanto, se o verbo não te for facultado, envia ideias de reconforto e encorajamento aos doentes, diligenciando proteger-lhes as forças mentais ameaçadas de desgoverno. Portanto, irmãos, ante aquela pessoa que passa por alguma dificuldade no âmbito da saúde física, mental ou espiritual, o irmão que padece de sofrimentos diversos no âmbito da saúde, tenhamos a caridade de oferecer palavras edificantes que possam despertar a esperança nestes corações, os assuntos que possam causar algum tipo de inquietude, agitação interna, que vão desfavorecer inclusive o processo de recuperação da saúde desse indivíduo, precisam ser evitados. Vamos concentrar as nossas energias em tudo aquilo que pode ser benéfico ao compartilhamento, que pode gerar ânimo interno, alegria, um sorriso naquele irmão que já está passando por desafios diversos. E dessa forma nós estaremos então estimulando a própria recuperação, porque a nossa disposição íntima de enfrentamento alegre, encorajado, favorece certamente o processo de recuperação da saúde. Mas, como aqui bem coloca Emmanuel, se não podemos utilizar as palavras, se o verbo não nos for facultado, vamos enviar ideias de reconforto e encorajamento, através de mentalizações, de preces, de irradiações, energias positivas que são endereçadas aos nossos irmãos dentro das suas necessidades. Que possamos interceder desta forma, pedindo ao Mestre, a Deus, que aquele indivíduo seja consolado,
que possa ter um processo de recuperação adequado às suas necessidades, que possa ter o fortalecimento, a fé, o encorajamento para entender o processo que vivencia e passar da melhor maneira possível, com a tranquilidade que pode se fazer presente naquele momento. Então, nós podemos também endereçar através da mente todas essas preces, todos esses contributos para o bem-estar desse irmão que passa por desafios na esfera da saúde física. E o benfeitor continua dizendo: surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e aclara o caminho, mas emite pensamentos de paz no rumo dos irmãos em contenda. E se podes falar, pronuncia a frase edificante que consiga ajudar a extinguir os focos de perturbação ou desequilíbrio. Assim, se nos defrontamos com essas dificuldades do caminho, com momentos de discórdia, dissensões que muitas vezes podem acontecer nos mais diversos grupos sociais, principalmente no momento atual pelo qual passa a humanidade, um período de transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo que deverá ser de regeneração. São muitos os desafios que se assinalam no nosso cotidiano e assim podemos surpreender a discórdia. Devemos, conforme nos recomenda Emmanuel, permanecer sempre com a verdade, com a retidão de caráter e aclarar o caminho. Vamos assim emitindo pensamentos de paz, de tranquilidade, de calma, de harmonia entre todos os irmãos e vamos estar contribuindo para a esfera energética, para a psicosfera daquele grupo social que vai aos poucos se alterando através dos exemplos e das mentalizações positivas. E, se podemos falar, também devemos compartilhar a palavra edificante, para que assim nós consigamos ajudar na extinção desses focos de perturbação ou desequilíbrio, como nos traz aqui Emmanuel. O mentor espiritual continua dizendo: renteando com alguma criatura menos feliz, por maiores sejam os motivos que a tornem pouco simpática, rememora os vínculos de fraternidade que nos unem fundamentalmente uns aos outros e procura ampará-la mentalmente, abençoando-lhe a presença com silenciosas mensagens de amor e renovação. É muito natural que, como seres humanos, apresentemos sentimentos de simpatia ou de antipatia, de mais afinidade com alguns e de menos afinidade com outros. O mais importante é que, independente de quem esteja na nossa trajetória terrena, que possamos rememorar, como diz Emmanuel, os vínculos de fraternidade que existem entre todos. Nunca esquecendo o nosso contexto de família universal perante Deus, onde somos todos irmãos e precisamos então lembrar primordialmente desse sentimento de fraternidade que deve reinar, acima de quaisquer tipos de dissensões, de divergências opinativas e no modo de pensar. Então, nós temos esse sentimento de fraternidade que deve nos unir uns aos outros e dessa forma temos que procurar amparar mentalmente a criatura menos feliz que possa se apresentar na nossa trajetória. Dessa forma, estaremos assim contribuindo também para que haja um processo de melhoria em nós mesmos que fazemos esse exercício de simpatia e de sentimento de fraternidade ao outro e também em relação ao irmão menos feliz que vai recebendo essas vibrações benéficas de amor e de fraternidade. E Emmanuel dá continuidade nos dizendo o seguinte: se recebes notícias acerca das aflições e provas de alguém, endereça a esse alguém pensamentos de compreensão e consolo que lhe favoreçam o reajuste. Muitas vezes temos familiares, amigos e até pessoas um pouco mais distantes que passam por dificuldades diversas. Tomamos conhecimento dessas aflições e é nosso dever, como prática de caridade, de amor ao próximo, endereçar esses pensamentos de consolo e de encorajamento. E que possamos
também manifestar, não somente em forma de pensamento, mas se é um amigo nosso que está em dificuldade, que passa por algum tipo de desafio na existência, que possamos fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, endereçar palavras edificantes que possam animar este indivíduo para que prossiga no seu caminho com força e coragem, sempre estimulando a fé e nos colocando à disposição, porque nós gostaríamos também que fizessem isso conosco. Quando nós estamos em dificuldades, passando por algum problema, nós gostamos de sentir o apoio, o suporte daqueles que nos rodeiam, gostamos de nos sentir amados, compreendidos, portanto façamos isso ao nosso próximo. Vamos todos juntos nesse movimento de ajuda mútua, que é extremamente importante para a renovação da psicosfera do nosso planeta. Conversando, acalma os que te ouvem. Escrevendo, articula imagens de otimismo e confiança, serenidade e alegria. Que nós possamos sempre utilizar o verbo, a nossa palavra, o nosso dom de falar, a escrita, através, enfim, dos variados meios de comunicação, as redes sociais que hoje nos possibilitam tanto a proximidade entre todos, principalmente nesse momento de pandemia, né, estão sendo muito úteis nesse sentido de aproximação, de possibilitar a comunicação entre os indivíduos, que possamos utilizar todos esses recursos de fala e de escrita sempre para o bem, articulando palavras, conteúdos que estimulem os indivíduos ao bem, à segurança, à prática do amor, da caridade, sempre oferecendo uma palavra de ânimo. Se em um determinado momento não temos palavras muito edificantes a oferecer, é preferível que calemos e que possamos então nos manifestar em um momento em que possamos ser úteis ao nosso próximo. Vamos sempre utilizar para a luz, para o bem, todos esses recursos que a divindade nos conferiu. Lembrando, amigos ou inimigos, envia-lhes votos de êxito nas tarefas e nos compromissos que abracem. Seja a quem for, auxilia como e quanto puderes, a fim de que todos os que se comuniquem contigo permaneçam em paz e alegria. Cada consciência na excelsa criação de Deus é núcleo de vida independente na vida imperecível. E Emmanuel finaliza nos dizendo: reflete na importância de tua própria imortalidade e recorda onde estejas que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Que possamos então desenvolver, construir a nossa paz interna e ela vai então se irradiando por todos os grupos nos quais transitamos. Então essa foi a nossa mensagem de hoje. Fica a dica do livro Rumo Certo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Que possamos sempre estar ligados, sintonizados ao maior, a Deus, que sempre nos conforta e estabelece todas as diretrizes para que nós possamos desenvolver a paz íntima. Muito obrigada, então, irmãos, pela participação de vocês aqui no canal. É sempre uma alegria podermos conversar sobre esses temas tão maravilhosos que a doutrina espírita nos oferece e que tanto nos auxiliam no nosso cotidiano, ainda mais nesse novo momento pelo qual a humanidade passa, né, em uma pandemia pelo novo coronavírus, onde tantas adaptações e tantas reflexões são necessárias no nosso dia a dia. Então eu desejo muita paz a todos, convido que se inscrevam aqui no canal Mestre de Luz, também ativem o sininho para que possam receber as notificações de vídeos novos, compartilhe esse vídeo com seus amigos e um grande abraço, nos vemos em breve.